Vanessa nunca gostou de improvisos. Cada dia da sua semana parecia desenhado com precisão. Segunda, academia e trabalho. Terça, supermercado. Quarta, fisioterapia nos pacientes fixos. E assim seguia, como se manter a rotina fosse sua forma particular de se proteger das surpresas da vida. Era para ser só mais uma terça-feira sem surpresas ou novidades. Um dia comum, rotineiro, desses em que a gente repete os mesmos gestos sem pensar muito. Pegar a lista de compras, escolher o melhor horário para evitar filas, seguir direto aos corredores certos. Para Vanessa, de 43 anos, essa estratégia era quase uma ciência exata. Ela preferia o silêncio dos corredores vazios, onde podia escolher suas frutas em paz, longe do burburinho. Mas o destino, às vezes, se diverte em mudar o roteiro de quem já se habituou à previsibilidade. Naquela terça-feira, tudo caminhava para ser igual. Ela pegou sua bolsa, conferiu mentalmente a lista de compras e saiu sem imaginar que, dali a pouco, um simples corredor de mercado viraria palco de algo que sua mente racional jamais teria previsto. E você, já viveu um momento em que a vida decidiu bagunçar seus planos, sem pedir licença? Já se permitiu olhar para alguém e sentir que o inesperado tinha acabado de chegar? Pois é, foi exatamente assim que Vanessa cruzou o olhar com Patrícia, no corredor dos produtos naturais. Uma bela mulher de 41 anos, cabelos presos de forma displicente, uma blusa de linho bege que deixava parte dos ombros à mostra. O sorriso fácil e os olhos intensos de quem carrega histórias no olhar. Um encontro improvável, mas cheio de possibilidades. A princípio, foi só um esbarrão sutil, daqueles que pedem um pedido de desculpas e um sorriso educado. Mas houve algo mais. Um segundo a mais de olhar. Um reconhecimento silencioso de quem, mesmo sem saber, já estava conectada por um fio invisível. Patrícia, com seu jeito despretensioso e um humor afiado, foi quem quebrou o gelo. Acho que esse pacote de granola tem um ímã, né? Todo mundo esbarra nele. Vanessa riu, surpresa com a leveza daquela abordagem. Parece que sim. Ou talvez o universo esteja tentando me lembrar de variar o cardápio, respondeu, sem desviar os olhos. A conversa, que poderia ter morrido ali, se estendeu naturalmente. Começaram a comentar sobre as opções do mercado, rindo das embalagens exageradas e das promessas milagrosas dos produtos fitness. Vanessa percebeu que era fácil falar com Patrícia, como se aquela troca fizesse parte de uma rotina que ainda nem existia, mas parecia familiar. Elas se deram conta de que estavam andando juntas pelos corredores, comentando sobre preferências culinárias, truques para escolher frutas maduras e até confidenciando pequenas manias. Vanessa mencionou que preferia fazer compras sozinha, por achar mais prático. Patrícia, ao contrário, confessou que adorava observar as pessoas, criar histórias para cada uma delas enquanto escolhia seus legumes. Então você é dessas que inventa uma vida inteira só vendo o carrinho alheio? Brincou Vanessa. Culpada, respondeu Patrícia, com um sorriso que misturava charme e sinceridade. Inclusive, já imaginei que você era uma chefe de cozinha que só faz jantares intimistas e sofisticados. Vanessa riu alto, surpresa pela descrição, e pela forma como Patrícia olhava, sem pressa, como se estivesse descobrindo camadas escondidas sob aquela aparência de mulher prática e reservada. O tempo no mercado ganhou outra dimensão. O que era para ser uma tarefa rápida virou um passeio compartilhado. Entre risos e pequenas confidências, elas chegaram à fila do caixa. O silêncio que se instalou por alguns segundos foi diferente, carregado de uma expectativa silenciosa. Ambas sabiam que, ali, o roteiro poderia seguir dois caminhos. Um simples foi um prazer ou um convite para prolongar aquela conexão. Foi Vanessa quem tomou a iniciativa, surpreendendo a si mesma. Eu sei que pode parecer meio inusitado, mas... topa um café depois daqui? Perguntou, tentando parecer casual, mas sentindo o coração bater mais rápido. Patrícia não hesitou nem por um instante. Inusitado é a especialidade do dia, pelo visto. Vamos nessa! Se você também acredita que encontros inesperados podem mudar tudo, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Qual foi o momento mais improvável em que você conheceu alguém especial? E claro,
Inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa história. O café escolhido foi uma pequena cafeteria anexa ao mercado, com mesinhas discretas e uma vitrine de doces caseiros. O ambiente, simples e acolhedor, parecia perfeito para uma conversa sem pressa. Sentadas ali, sem os carrinhos e as prateleiras ao redor, era como se tivessem trocado de cenário, mas sem perder a intimidade que surgiu tão rápido. Patrícia contou sobre sua vida como designer gráfica freelancer, a liberdade de trabalhar em casa, mas também a solidão de quem passa dias inteiros em frente ao computador. Vanessa compartilhou suas aventuras como fisioterapeuta, suas histórias engraçadas com pacientes e a paixão por culinária, herança da avó italiana. Patrícia sorriu ao ouvir Vanessa falar da avó, e seus olhos brilharam com uma curiosidade genuína. Então quer dizer que você sabe fazer aquele molho de tomate que cozinha por horas e deixa a casa inteira cheirando a infância? Brincou, provocando uma risada doce de Vanessa. O clima entre elas ficou mais leve, como se aquela conversa simples abrisse um espaço confortável, onde ambas poderiam esquecer as rotinas solitárias e descobrir, ali mesmo, na mesa de um café quase vazio, um tipo diferente de companhia, inesperada, mas estranhamente familiar. A conversa fluiu de maneira natural, sem pausas desconfortáveis ou tentativas forçadas de manter o diálogo. Era como se ambas já soubessem, de alguma forma, que aquele encontro carregava um significado diferente. Patrícia, em certo momento, olhou para Vanessa com uma expressão curiosa. Engraçado como a gente passa a vida achando que tudo de importante só acontece em grandes eventos. Festas, viagens, encontros marcados. E aí vem o mercado e te dá uma rasteira dessas. Vanessa sorriu, sentindo um calor gostoso no peito. A vida tem dessas. Às vezes, ela prepara uma surpresa no corredor dos enlatados. O riso das duas ecoou leve, e naquele instante, Vanessa soube que queria descobrir mais sobre aquela mulher que a surpreendera no meio da rotina. Não era só atração física, embora a beleza de Patrícia fosse inegável. Era uma sensação de familiaridade, de pertencimento. O tempo passou rápido. Quando se deram conta, já estavam ali há mais de uma hora, como duas apaixonadas colocando a conversa em dia. Nenhuma das duas queria que terminasse, mas também sabiam que estender demais poderia quebrar o encanto do momento. Foi Patrícia quem, dessa vez, deu o próximo passo. E se a gente transformar isso em uma tradição? Café pós-mercado. Sempre que der. Ou, quando a gente quiser dar uma desculpa pro acaso se repetir. Vanessa concordou, com um sorriso que dizia mais do que qualquer resposta. Elas saíram da cafeteria caminhando lado a lado, sem pressa, como se estivessem redescobrindo os pequenos detalhes daquele dia comum que, de repente, ganhava contornos extraordinários. Vanessa saiu do mercado com a sensação de que o cotidiano havia se transformado em algo mágico. Aquela tarde que prometia ser comum estava longe de acabar, e o café com Patrícia tinha despertado nela um misto de curiosidade e um desejo silencioso que há muito não sentia. Sentiu o coração mais leve, como se tivesse sido sacudida por uma brisa fresca, capaz de afastar a monotonia que às vezes rondava sua rotina. Dias depois, o encontro marcado para o café pós-mercado se repetiu. Porém, dessa vez, havia um brilho diferente no olhar das duas. Algo mais intenso pulsava entre elas, uma chama que escapava das palavras e se manifestava em olhares demorados, toques sutis e sorrisos carregados de significados. No meio daquele ambiente simples, Patrícia puxou Vanessa para um canto mais reservado da cafeteria, onde o ruído das conversas se tornava um pano de fundo distante. O clima mudou, tornando-se mais íntimo, quase eletrizante. Sabe, tem algo em você que me deixa inquieta, confessou Patrícia, a voz baixa, cheia de verdade. Vanessa sentiu um arrepio, e não foi só pelo calor do café recém-servido. Eu também sinto isso. Mas não sei bem o que é, disse, mordendo o lábio, como se tentasse conter uma emoção que ameaçava escapar. Patrícia se aproximou lentamente, o olhar fixo nos olhos de Vanessa. A tensão entre elas era palpável, um convite silencioso para algo que nenhuma delas ousava nomear ainda. Que tal a gente parar de fugir do que está acontecendo? Sussurrou, a respiração entrecortada. O tempo pareceu desacelerar quando as mãos se encontraram discretamente sobre a mesa. Um toque breve,
mas carregado de significado. O sorriso tímido de Vanessa se abriu em um convite velado. Elas sabiam que aquele momento era um divisor de águas. Patrícia entrelaçou os dedos nos de Vanessa, como quem pede permissão e, ao mesmo tempo, oferece abrigo. Não precisaram de palavras. O silêncio entre elas dizia mais do que qualquer declaração. Os olhares se encontraram, firmes e serenos, e ali, naquele instante suspenso, nasceu a promessa de algo novo. Uma conexão que ignorava a pressa e se construía no compasso sutil de um toque, de um respiro compartilhado. Mas, assim como a vida gosta de surpreender, a porta da cafeteria se abriu abruptamente e uma figura familiar apareceu. Lara, ex-mulher de Patrícia, com quem havia terminado havia poucos meses, surgiu ali sem avisar. O clima mudou instantaneamente, a surpresa estampada no rosto das duas mulheres. Patrícia se enrijeceu, a expressão travada entre o constrangimento e o desconforto. Não sabia que ela ia aparecer aqui, murmurou, desviando o olhar. Vanessa, por sua vez, sentiu um misto de ciúmes e insegurança, algo que não esperava sentir tão rápido. A tensão ficou explícita, mas em vez de romper o momento, aquela surpresa trouxe uma chance para que as duas se mostrassem mais vulneráveis e reais. Lara cumprimentou Patrícia com um sorriso forçado e, de maneira inesperada, dirigiu-se a Vanessa com um olhar avaliativo. Olá, acho que ainda não nos conhecemos, disse, a voz cortante, carregada de uma curiosidade indiscreta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia explicou brevemente a situação, pedindo desculpas pelo desconforto. Vanessa, apesar da surpresa, manteve a postura firme. Decidiu não se intimidar e respondeu com um sorriso genuíno. Prazer, eu sou Vanessa. E pelo jeito, estamos todas num momento interessante. O olhar de Patrícia voltou para Vanessa, um misto de alívio e gratidão. A tensão começou a se dissolver, dando lugar a uma sensação de cumplicidade ainda maior. Patrícia segurou a mão de Vanessa debaixo da mesa, um gesto silencioso de apoio e conexão. Aquele momento mostrou que o caminho para o que quer que fosse entre elas não seria fácil, mas valeria a pena. Com a visita inesperada de Lara, as duas amadas perceberam que suas histórias pessoais estavam longe de estar resolvidas. Mas também entenderam que aquela conexão tinha força para superar obstáculos, por mais complicados que fossem. Vanessa e Patrícia saíram do café com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que aquele encontro mudou algo fundamental dentro delas. Uma nova página começava a ser escrita, com espaço para desejos, medos e descobertas. A noite chegou trazendo a promessa de um recomeço, de uma história que acabava de começar a ganhar vida. Passaram-se algumas semanas desde aquele encontro inesperado no mercado. Vanessa sentia que algo dentro de si se transformava, uma mistura de esperança e medo que crescia a cada mensagem trocada, a cada encontro marcado entre cafés e passeios despretensiosos. Sua mente revisitou lembranças antigas, duvidando se estava preparada para abrir o coração para alguém de novo, especialmente alguém como Patrícia, tão vibrante e cheia de vida. Mas era impossível negar o quanto aquela presença despertava em sua rotina um novo sentido, uma cor diferente no cinza dos dias que antes pareciam previsíveis. Ela sabia que precisava enfrentar seus receios, encarar o desejo que insistia em crescer. O reencontro aconteceu numa noite amena, com o céu estrelado acompanhando o caminhar das duas mulheres pelas ruas iluminadas da cidade. Sem pressa, elas pararam num banco de praça, cercadas pelo som distante de vozes e o aroma de jasmins no ar. Patrícia quebrou o silêncio primeiro, a voz carregada de sinceridade. Confesso que tem momentos em que eu duvido se estou pronta para tudo isso. Para o que a gente está construindo. Vanessa segurou a mão dela, firme, transmitindo a força que queria que Patrícia sentisse. Eu também sinto medo. Mas às vezes o medo é só um sinal de que algo realmente importante está acontecendo. O olhar das duas se cruzou, e naquele instante todas as palavras se tornaram desnecessárias. Era um convite silencioso para se aproximarem, para se permitirem o que até então tinham guardado. Com delicadeza, Patrícia deslizou os dedos pelo rosto de Vanessa, a pele quente ao toque, o calor que subia como uma corrente elétrica. O beijo que veio em seguida foi suave, cheio de promessas, como uma dança que finalmente encontrava seu ritmo.
Entre sussurros e carícias, elas se permitiram o tempo que precisavam, deixando que os desejos guardados fossem revelados em gestos lentos e respeitosos. Nada era apressado, tudo intenso e verdadeiro. Depois, abraçadas sob a luz da lua, Vanessa e Patrícia souberam que aquele momento era apenas o começo. Um novo capítulo aberto, cheio de possibilidades, onde medos e desejos coexistiam, prontos para serem explorados juntas. Vanessa se levantou primeiro, estendendo a mão para Patrícia com um sorriso cúmplice. Não precisaram de palavras, o convite estava nos olhos, no jeito como os dedos se entrelaçaram novamente, firmes e ansiosos. A noite as envolvia numa penumbra cúmplice enquanto atravessavam as ruas em direção ao apartamento de Vanessa, onde cada passo parecia marcado pela antecipação do que viria. O elevador subiu lentamente, e o silêncio entre elas era denso, carregado de intenções. Quando a porta se abriu, não houve mais hesitação. Assim que entraram, Patrícia encostou Vanessa contra a parede do corredor, os lábios buscando os dela com uma fome mansa, como quem saboreia o início de algo precioso. As mãos de Vanessa deslizaram pela cintura de Patrícia, puxando-a para mais perto, sentindo o contorno do corpo que já conhecia com o olhar, mas agora queria descobrir com a pele. Os beijos ficaram mais profundos, mais quentes, como se a urgência de estarem inteiras uma na outra crescesse a cada respiração. Foram se guiando pelo tato até o quarto, sem pressa, mas também sem pausas. As roupas foram saindo aos poucos, cada peça retirada com cuidado quase cerimonial, como se desvendar cada centímetro de pele fosse uma pequena vitória. Vanessa sorriu ao deslizar os dedos pelos ombros de Patrícia, sentindo os arrepios surgirem como resposta. Patrícia retribuiu explorando as curvas de Vanessa com a ponta dos dedos, traçando um mapa invisível onde cada toque era uma promessa sussurrada. Quando caíram na cama, o mundo lá fora deixou de existir. O corpo de Vanessa cobriu de Patrícia com uma doçura voraz, os cabelos se misturando, os suspiros se encontrando em uma sinfonia íntima e descompassada. As carícias, antes tímidas, se tornaram ousadas, desbravando territórios com beijos molhados e mãos que não pediam licença, mas também sabiam escutar os limites de cada gesto. Os movimentos eram compassados, um ritmo só delas, onde não havia pressa de chegar, apenas a vontade de sentir. Vanessa desceu os lábios pelo pescoço de Patrícia, colhendo cada suspiro como um segredo revelado. Patrícia arqueou o corpo, entregando sem reservas, guiando as mãos de Vanessa com olhares que falavam mais do que qualquer palavra dita. Naquele quarto, envoltas pela penumbra suave e pelo calor compartilhado, Patrícia e Vanessa se descobriram em camadas que iam além da pele. Foi um encontro de almas disfarçado de desejo, onde o amor não era apenas físico, mas uma extensão da conexão que começaram a construir naquela mesa de café, com um toque sutil e um sorriso que agora, enfim, encontrava seu desfecho, ou talvez, seu verdadeiro começo. Quando a madrugada começou a clarear pelas frestas da janela, Patrícia e Vanessa permaneciam entrelaçadas, em silêncio, ouvindo apenas o compasso tranquilo de suas respirações misturadas. Não era um silêncio vazio, era o tipo de quietude que só existe entre duas pessoas que se entenderam sem precisar explicar nada. Os corpos ainda aquecidos, as mãos repousando uma sobre a outra, como se não quisessem esquecer o caminho que percorreram até ali. Vanessa virou o rosto devagar, buscando o olhar de Patrícia, e sorriu com uma ternura desarmada. — Você tem medo do que pode acontecer depois disso? Perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Patrícia respondeu com um beijo suave, sem pressa, deixando que aquele gesto simples dissesse tudo o que as palavras não conseguiam traduzir. A verdade é que ambas sabiam que a vida fora daquele quarto continuaria exigente, cheia de desafios e incertezas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia assustador. Porque agora, tinham uma outra, não como promessa de finais perfeitos, mas como aliadas dispostas a enfrentar o que viesse, passo a passo, toque a toque. Enquanto o sol surgia tímido no horizonte, elas se permitiram sonhar com um cotidiano que começava com café compartilhado, risadas pela manhã e beijos roubados entre compromissos. Não era um conto de fadas. Era real. Era imperfeito. E justamente por isso, era delas. Vanessa puxou Patrícia para mais perto, selando aquele momento com um último abraço apertado, como quem guarda um segredo precioso dentro do peito.
E foi assim, sem alarde, sem declarações grandiosas, que começaram a escrever juntas um novo capítulo, onde cada dia seria uma chance de se escolherem outra vez. E você, já viveu um encontro capaz de mudar o rumo da sua história? Se essa história te tocou, deixe seu comentário, compartilhe com quem merece sentir essa emoção e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa e de tantas outras histórias de amor que ainda vamos contar.